Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido a igreja nesse momento para estar se aquietando, para que nós possamos estar entrando nesse ambiente de oração, de adoração, de reverência, para esse ambiente onde nós buscamos toda semana o nosso combustível, a nossa força para prosseguir. Louvado e engrandecido seja o Senhor dos Exércitos, louvado, glorificado, engrandecido pela graça e misericórdia de nos trazer aqui por mais uma oportunidade. Estamos aqui enquanto muitos, por vários motivos, não podem estar. Mas pela graça do Senhor nós estamos e o nosso coração é grato. Nós vivemos dias maus, como a palavra nos alertou que viriam os dias maus. São dias diferentes, tantas vezes ansiedade, angústia, medo, incerteza, insegurança. Coisas que a gente sabe, que a gente tem aprendido, mas no momento da luta ali parece que tudo foge. E são nesses momentos que a gente tem que se apegar naquilo que a gente tem aprendido, naquilo que a gente tem ouvido. E a gente fala tantas vezes, uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente viver. E é errado quando a gente não sabe viver? Não, porque somos humanos. Mas nesse momento nós temos o Senhor, onde nós podemos pedir para Ele: Senhor, segura firme nas minhas mãos, porque sozinha eu não consigo. Então que nós possamos sempre estar trazendo à memória tudo aquilo que nós temos aprendido. E a palavra do Senhor para nós essa noite, Deuteronômios 31:8, não precisam abrir, tá? Eu quero que vocês escutem, que vocês me escutem falando, que vocês se repitam quantas vezes for necessário, para que vocês se ouçam falando aquilo que o Senhor tem falado. Nesse contexto, Moisés recebe palavras do Senhor para Israel, e nesse momento ele está dando um incentivo, uma palavra de ânimo para Josué. Deuteronômios 31:8. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo. Ele não disse que ele estará uma vez ou outra, ele disse que ele estará sempre contigo. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenha medo, nem se apavore. O próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará, não tenhas medo, nem te apavores. É a mesma coisa quando um filho nosso ele quer chegar em algum lugar, seja num shopping, seja numa consulta. Ele não sabe de que maneira ele vai chegar, mas ele tem a certeza de que ele vai chegar, porque nós pais vamos fazê-lo chegar. Ele não se preocupa se ele vai de carro, se ele vai de ônibus, se ele vai de aplicativo. Ele não se preocupa com o dinheiro para pagar a consulta, para pagar o lanche, para fazer o que for. Ele tem aquela fé de que ele vai chegar, ele sabe que ele vai chegar. Porque nós, como os pais, nós vamos prover. E eu creio que é isso que o Senhor queira de nós, que como as crianças, a gente simplesmente confie nele. Nós temos passado por tantas lutas, pessoas tão perto de nós. Tantas vezes a gente não tem resposta, às vezes a pessoa vem e fala uma coisa no momento de agonia, nós não temos resposta para tudo. O que nós precisamos ter a certeza de que nós não sabemos de que maneira, mas nós sabemos que o Senhor vai fazer. Nós não sabemos o final dessa história. Nós não sabemos como ela vai terminar. Só que nós sabemos quem está conosco no final da história. Aliás, nós sabemos o final dessa história. O final dessa história nós vencemos. O final dessa história nós vencemos, porque o Senhor venceu o mundo, e se nós permanecermos nele, nós vamos vencer com ele. E Salmos 46, tá? 46, do 8 ao 10. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a nação. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Aleluia. Vamos orar. Feche os teus olhos, entregue diante do Senhor tudo aquilo que tem te trazido medo, insegurança, anseio. E vamos pedir ao Espírito Santo que segure firme nas nossas mãos. Deus Pai, Yahweh, Deus Filho, Yeshua Mashiach, Deus Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Nós invocamos a Tua santa presença neste lugar. Nós podemos sentir a Tua presença, Senhor. Nós te invocamos e nós te pedimos, segura firme nas nossas mãos. Nos conduz por aqueles caminhos, Pai, onde tantas vezes não temos força sequer para dar o primeiro passo, mas nós sabemos que nós não podemos parar. Nós chegamos longe demais para parar, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, e nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos permanecer, nós vamos perseverar, porque nós sabemos quem tem ido à nossa frente. Fortalece o Teu povo, traz renovo, traz força, traz fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Faz calar, Pai, da nossa mente todas aquelas vozes que têm vindo como setas inflamadas, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que o nosso milagre ainda não aconteceu. Faz calar todas as nossas vozes, Pai, as vozes interiores que teimam dizer que nós não vamos conseguir. Faz calar a voz ao nosso redor, as vozes externas, Senhor, que tem nos trazido desânimo, Pai, que tem feito com que nós vejamos o caos. Cala os nossos lábios, cerra os nossos lábios para o caos, que não sejamos nós portadores de caos. Que nós sejamos portadores de vida eterna, de vida em abundância, de esperança, Senhor. Traz, Pai, a nossa memória, Pai, tudo aquilo que pode nos dar esperança, Senhor. Nós te louvamos e nós te glorificamos em todo o tempo. Perdoe a nossa falha, perdoe a nossa fraqueza, Pai. Sabemos que o Senhor sonda as nossas mentes e os nossos corações, Pai. E mesmo naqueles momentos, Pai, em que temos a impressão de estar sendo ingratos, Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, Pai, a verdadeira intenção do nosso coração. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Habita em meio aos louvores, se manifesta com Teu poder e Tua glória, porque nós precisamos deste renovo. Usa, Pai, o pregador desta noite, Pai, com unção, com ousadia, Senhor, com exortação, Pai, da maneira como o Senhor deseja, Pai. Que Ele venha estar trazendo para nós aquilo que o Senhor precisa que nós escutemos, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Se for necessário, Pai, desconstruir tudo aquilo que Ele planejou para esta noite, Pai, para que o Senhor passe o seu recado para a igreja, Pai. O Teu Filho está à disposição, Senhor. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja cativo à Tua palavra. Que nada venha nos distrair, Pai, que nada venha, Pai, roubar a semente que será lançada, Pai. Nós Te louvamos e nós Te glorificamos em todo o tempo, porque nós entendemos que o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. E o Senhor é aquele que nós precisamos todos os dias para que nós possamos, Pai, suportar os dias maus, vivendo um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Amém, Jesus. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, ainda nesse espírito de oração. Espírito Santo, fique à vontade aqui, Senhor. Põe os Teus anjos, Deus, para estar circulando aqui, Pai. Em guerra, estamos em guerra agora, meu Deus. Abre, Pai, a mente, abre com a Tua chave cada mente, cada coração, que possamos entender, Senhor, este recado que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai, nesses dias que estamos vivendo. Louvado seja Teu nome, Yahweh, Yahushua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Pai, em Teu santo nome, Senhor. Amém, e amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria estar de volta. Estávamos, na casa dos pais da pastora Karine, lá a pastora Karine cuidando dos pais, eu também trabalhando todos os dias ali, e a pastora Karine, quarentou, e ela aproveitou, esse momento junto lá para estar com o pai, com a mãe, e ali com os familiares, foi muito bem gostoso. É uma aprovação, amados, é churrasco, oh, graças a Deus, E durante esse tempo, tem um lugarzinho maravilhoso lá, um terraço na casa da minha sogra, que eu, de madrugada, às 2h30, 3 da manhã, estava lá,
clamando e orando por vocês, clamando por cada um. Senhor, estou aqui na brecha pelo meu povo. Deus guarda, proteja, meu Senhor, livra do mal. E o Espírito Santo foi me trazendo mensagens, né? Ontem estava ouvindo o Senhor e o tema de hoje, eu quero compartilhar isso em duas etapas. Vamos abrir lá Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, do versículo 2, 3 e 4. Eu vou ler esse texto e logo mais o microfone vai passar aí para a tua voz abençoada e ungida fazer parte também dessa mensagem. Eu quero que as pessoas participem, né, no momento adequado aqui. Abacuque 2, versículo 2, 3 e 4. Vocês acharam? Amém? Abacuque, abre o aplicativo. Abre a Bíblia, é um livrinho de umas 2, 3 páginas só. E é um tema que o Espírito Santo quer falar para nós hoje. Primeiramente, antes de lermos, você pode estar se perguntando: pastor, o que eu estou vivendo, pastor? Que dias são esses? Meu Deus, misericórdia! Sangue e fogo, Santo de Israel. Você está perguntando: meu Deus, deve ser pecado na minha vida, né? Deve ser alguma coisa. E hoje o Espírito Santo quer trazer algo para você, que está mexendo na sua vida, na sua família, na sua cidade e no Brasil. Mas vamos entender o texto. Abacuque 2, 3 e 4. Então, eu vou ler na versão King James. Então, Yahweh me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porque essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. Diz para o teu irmão: no futuro é agora. Agora. É uma visão que fala do fim. Opa, está batendo aí. E não falhará. Vai acontecer. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Versículo 4, que vai ser o tema de hoje. Escreve, pois. Então, só resumindo aqui. Jeremias era um profeta e Deus falou: você vai colocar numa tábua gigante aí, tipo um outdoor aí, manual. Você vai fazer uma plaquinha. Você já viu na plaquinha aí no Brasil? Estou com fome. Ou no Brasil, né? Ore, leia a Bíblia. Jesus está voltando. Tinha uma plaquinha que Deus mandou ele fazer. Faça uma plaquinha. E ele fez uma plaquinha. E o que ele tinha que escrever na plaquinha? Para quem passasse ali, o jornaleiro, o mensageiro, passasse correndo. Opa, está escrito um negócio ali. Passava, respondeu ali e tal. Ah, ele entendeu. Então Deus queria uma mensagem que falava do tempo do fim, que é agora. E o que está escrito naquela tabuinha? Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Imagina um homem ali na JK com a plaquinha, né? Olha, o ímpio está cada vez mais arrogante, mas suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Então ele fez essa plaquinha em silêncio e fazia uma merchandising, uma propaganda que Deus queria que todo mundo conhecesse a mensagem que falava de um dia do futuro, e chegou esse dia. Então Deus fala de duas pessoas aqui: o ímpio, que se tornou arrogante, e o justo, que vai viver pela fé. E hoje eu quero compartilhar essa mensagem em duas etapas. Uma hoje e outra domingo que vem, para vocês entenderem, não fica longa a mensagem. Sabe, quero que vocês usufrutem hoje do supra-sumo de uma parte. Hoje a gente vai falar assim sobre o justo. Semana que vem a gente vai falar sobre viver pela fé. Porque tem gente que, pastor, que provação estão passando. Aí hoje você vai ter uma resposta de Deus. O que está acontecendo? Porque Deus falou: o justo viverá pela fé. Quem vai viver pela fé? Quem é justo. E será que você está sendo justo? Aos olhos de Deus, existe um padrão. Hoje você vai entender o que é justo, qual o benefício de ser justo. Inclusive o tema de hoje é: vale a pena ser justo? Olha a televisão, pastor.
a justiça no Brasil, o que está acontecendo? Vale a pena ser justo? A gente vai ver hoje pela palavra, se vale a pena ser justo mesmo. Tá? Então, o justo viverá pela sua fé. A gente vai descobrir que nos dias finais, que antecedem a vinda do Senhor, Jesus ele fala assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É um tempo de provar a sua fé. O tema de 2019 para 2020, quando entrou a pandemia, era o ano da fé. E veio a pandemia. Aí todo mundo sofreu, teve perdas. Final do Senhor deu o tema 21, ano, né? Foi 2021, acho que é o ano da fé, né? E deu 22, ano do renovo. Esse ano, ano do renovo, 21, fé 2020, e agora, né, ano da glória. Então Deus deu renovo, falou sobre a fé. Então fala que o justo viverá pela fé. Quem vai viver pela fé? A gente vai ver o que é fé semana que vem. Vamos falar sobre o justo, porque tem gente que está tentando viver pela fé, mas não é justo. Aí está acontecendo uma barbeiragem na vida. Tá? Eu vou ler alguns textos aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo em ouvidos, porque depois a gente vai ler alguns, cada um vai ler com o microfone ali, que eu quero hoje dar aquela palavra assim, rema na tua vida. Romanos 1,17 dizia assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Né? Hebreus 10,38, mas o justo viverá da fé. E se ele retroceder, que nem a irmã Rosana leu aqui, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você viver pela fé, mas começou um momento da sua vida que você está retrocedendo, recuando, não está avançando espiritualmente, Deus fala: eu não tenho prazer em você. A minha alma não tem prazer nele. Olha como isso é sério. Então, o justo viverá da sua fé, mas se ele recuar diante da provação, não vou passar. A minha alma não tem prazer nele. Então, o justo viverá da fé. Então, vale a pena ser justo? Hoje veremos sobre ser justo, tá? Semana que vem a gente vai ver sobre viver da fé. Então, você que está hoje vendo essa mensagem, né, pela internet também, ouça, aprenda que domingo que vem a gente vai ver a parte 2, que é viver pela fé. Porque para viver pela fé você tem que ser justo aos olhos de Deus, tá? E mais o que é ser justo? No dicionário, o que é ser justo? É que é moralmente correto, que se adapta perfeitamente, adequado. O que é ser justo pela palavra de Deus? Aquele que se encontra em estado de graça perante o Senhor Deus. Isso é ser justo. Uma pessoa correta, moralmente, né? E ao contrário de justo é o ímpio, né? Injusto. E que é o ímpio? O que é o ser ímpio? É aquele que não tem fé, o que tem desprezo pelas coisas santas ou religião, que faz pouco caso, não respeita os valores estabelecidos. Esse é o ímpio. Aquele que pode ter ímpio dentro da igreja, que não respeita aquilo que o profeta diz, que o pastor diz, né? Não tem desprezo, não respeita os valores estabelecidos. O ímpio é aquele que demonstra impiedade. Agora sim, você é um profeta de Deus, fala para o teu irmão, não adianta ir no banheiro ou ir beber água, porque hoje o pastor vai revelar se você é um justo ou ímpio. Aleluia. Então, amados, vamos fazer aqui uma enquete online ao vivo. Quem aqui está passando por dias difíceis, provação, humilhação, tortura psicológica, emocional? Falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? Levanta a sua mão. Olha, uma galera, gente. Não é fácil, não. Mas será que isso acontece com o ímpio também? Acontece. Não precisam abrir, tá? Eclesiastes 9, 1, 2 diz assim, que Salomão estava percebendo que o mesmo sucede igualmente para todo mundo. Para o justo, para o ímpio, para quem é bom, puro, para quem é impuro, ao que sacrifica, ao que oferta, ao que não dá o dízimo, ao que não oferta, como ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme juramento. Tudo acontece igual. Parece que está vindo uma chuva de Cascavel para Foz do Iguaçu. Chegou a chuva aqui em Foz do Iguaçu. Emerson é um justo. Vou derramar chuva sobre a casa dele.
Não, o Rodrigo não está de bem comigo, não. O Rodrigo vai ter uma nuvenzinha assim negra parada. É assim que acontece. Jesus disse: o sol é para todos, assim como a chuva é para o justo e para o ímpio, para o injusto. Em Salmos 7,9 diz bem assim que: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Deus prova o coração e a mente. Deus está provando o teu coração e a tua mente, a emoção e a razão. Como você vai agir diante dessa situação? Uma pergunta para o teu irmão. Falei: irmão, olha aí, você fica irado? De vez em quando? Ou todos os dias? Pergunta aí. Vamos abrir Salmos 7,11. Alguém lê para mim? Salmos capítulo 7, versículo 11. Você fica irado de vez em quando, só? Aquele marido chega em casa, né? Oi, amor. Ela: o que foi? O que é? Fica irado todo dia ou de vez em quando? Salmo 7,11. Quem pode ler para nós? Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Alguma outra versão? Um Deus que se ira todos os dias. Pastor Valdir? Deus é o justo juiz. Deus que demonstra cada dia seu extremo zelo. Deus tem zelo. Amados, se você é um ser humano e todo dia você fica irado, imagina Deus. Tem dia que você faz uma e Deus: não acredito que Ele fez isso. Não acredito. E vou te contar uma coisa, guarda no teu coração. Salmos 11,4 diz bem assim, ó: o Senhor está no seu santo templo. Onde é que está o Senhor? Santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Está onde? Tá? Os seus olhos estão atentos. Ó, o Senhor está assim, ó. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O que é pálpebra? Crianças, o que é pálpebra? Isso aqui. Sabe o que quer dizer isso? Deus, até quando pisca, está provando você. Deus está de olho em você. E até quando Ele pisca assim, fechou o pálpebra, fechou, está provando. Prova os filhos dos homens. 5, o Senhor prova o justo. Fala para a pessoa que está ao teu lado: Ele está te provando. Está te provando. Mas a sua alma aborrece o ímpio que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, né? Fogo, enxofre, glória. Vento tempestuoso, eis a porção do seu corpo. O que vai cair aí? Chuva de fogo sobre os ímpios. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Amém? Então existe o justo e o ímpio. Deus, Ele prova o justo a todo momento, com os olhos atentos. Ele piscou com a pálpebra, já está provando a mente e o coração dos filhos dos homens, por meio de uma circunstância que está vivendo. Ele quer ver qual vai ser a sua reação, se você vai avançar espiritualmente ou se você vai retroceder. E quem não for aprovado na prova espiritual, tem que fazer o quê? Fazer uma outra prova, e assim vai, de prova em prova. No jejum de Yom Kippur, estávamos aqui orando os 10 dias terríveis, e Deus falou para nós que nesses dias que estamos vivendo agora, final de outubro ou início, Ele faria distinção entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano, aquele que serve a Deus e não serve. Deus falou: estou passando na terra, estarei fazendo uma distinção entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e não serve. Ele falou para nós em Malaquias 3,18. Tá? Quem aqui está acompanhando aí os sites de notícia, né, os jornais ali, quem está vendo aí a injustiça nos poderes governamentais? Né? Quanta injustiça! E acompanhe comigo assim, fiquei ouvindo o que diz a palavra. Em Provérbios 24, diz bem assim: o que disser ao ímpio, justo és. Os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Se alguém falar para o ímpio: você não roubou não, você é um justo, você não deve nada à justiça,
os povos amaldiçoaram as pessoas. Provérbio 17:15 diz assim, que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus está de olho nessas pessoas que estão, o ímpio não, ele é justo, ficha limpa. E aquele que é justo, que faz coisa certinha e condena, Deus abomina. Deus está preparando, dando corda para a forca. Como assim? Amã, uma hora vai acontecer. Provérbios 28:12 diz bem assim, quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens escondem-se. 28, Provérbios 28, quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então existe um tempo onde o ímpio sobe ao poder, os homens se escondem, mas quando o ímpio perece, e vai acontecer, os justos se multiplicam. Tá? Provérbios 29:2 diz assim também, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. 16, Provérbios 29 diz assim, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, os pecados, mas os justos verão a sua queda. Não adianta, amados, vai acontecer, você vai ver a queda. Pessoas que estão assim tristes com o episódio do governo. Amados, o Brasil passou por tantas turbulências, talvez vocês não tenham história. Vai estudar a história de Getúlio Vargas. Vai estudar a história de JK. Vai estudar a história de Tancredo Neves. Gente, o Brasil se acompanha a história. Coisas acontecendo no governo. Muito pesadas lá atrás. Tá? E a palavra de Deus nunca falha. Nós estamos agora num tempo de transição de governo. O que diz Eclesiastes 8:14? Transição de governo, né? Algo está acontecendo, vamos mudar o governo, vamos uma equipe de transição. O que a Bíblia fala sobre isso? Que acontece isso há milhares e milhares de anos. Vamos lá, Eclesiastes 8:14. Aconteceu isso. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. Os ímpios governaram, entrou o justo. Oh, aleluia, Aí depois, agora entrou outro governo, saiu o justo e entra o ímpio. Isso acontece já há muito tempo, amados. Isso é vaidade, tá? E Deus está falando aqui nessa noite que Ele está procurando uma geração. Procurando a geração dos justos. E essa geração, amados, não é assim, ó. Eu não vou ler aqui, você já conhece a história, né? Você já conhece a história de Noé. Quem sabe quem foi Noé? Aquele Noé da arca, a arca ali tinha os bichinhos, né? Amados, o mundo já tinha lá milhões de pessoas naquela época. Tá? E está bem assim, Gênesis 6:9. Eis aqui a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Ponto e vírgula. Noé andava com Deus. Naquele tempo, Noé, naquela geração, entre aquela geração, ele era o único na face da terra. Justo e íntegro. Porque ele andava com Deus. E como é que ele aprendeu a andar com Deus? Por causa do seu avô, Matusalém, que viveu quase 1000 anos. E o bisavô de Noé era Enoque, que andava com Deus, e Deus, o arrebatou. E quando Deus começa assim, antes de cair as chuvas do dilúvio, Deus fala assim para Noé, Gênesis 7:1, entra tu na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Amém? De uma geração inteira, só tinha um que era justo, Noé. Deus falou, olha, Noé, eu reconheço, pode entrar você na arca agora, porque eu vou salvar você. E eu e você somos descendentes de Noé. Deus fez uma limpa na terra por causa do pecado. Mas naquela geração, Deus observou, eu reconheço, não é que você é justo. Tá? E Deus, Ele pode poupar uma cidade inteira por causa de poucos justos. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Deus, Ele vem de tempo em tempo na terra. Quando existe um número muito grande de pecado, que é a medida completa, Deus fala, agora eu vou ter que fazer uma limpeza aqui, o pecado está por aqui.
Aí Deus falou para Abraão, sabe que eu não vou falar para o meu amigo Abraão o que eu vou fazer? Ele falou, Abraão, é o seguinte, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, meu Deus, mas vai destruir, o justo juiz da terra vai destruir o justo com o ímpio? E se tiver 50 homens justos lá? Aí Deus falou, se tiver 50 justos, por amor aos 50, eu não vou destruir a cidade inteira. Aí Abraão, conhecendo a cidade, mas se faltar dos 55, 45 justos, vai destruir a cidade por causa dos 45? Aí Deus, não, 45 justos eu vou preservar a cidade, não vou destruir. E assim foi, Abraão foi negociando, quando chegou em 10, Deus, se tiver 10 justos lá, Deus falou, por amor aos 10, eu não vou destruir Sodoma. Tinha 10 justos lá? Não. Tinha só Ló. Mas Deus queria salvar a família inteira de Ló. Só Ló. Porque depois as filhas de Ló chaparam o pai de vinho e dormiram, tiveram relação com o próprio pai, para gerar outra nação. E com quem que eles aprenderam isso? Com o povo de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olhou para trás e virou o quê? De sal. Só Ló era homem justo. Uma geração e uma cidade inteira foi perdida. Tá? Quem já ouviu a história aqui de Jó? Quem sofreu mais de Jó? Levanta a sua mão. Ninguém, né? Perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu tudo, filhos. Mas Jó tinha 2 problemas. Eu vou chegar lá qual que era o problema de Jó para que você possa aprender hoje. Por que aconteceram as coisas com Jó? Jó tinha 2 coisas ali que... Primeiro, quando ele faz... Um amigo de Jó que estava ali, ajudando ele com aquela situação triste, difícil, Jó assim, lepra, problema de pele, perdeu tudo, né? Ele começa assim a testemunhar. Olha, Jó, eu estava descansando à noite, e durante aquele momento que você pega um sono, não sei o que é de madrugada, eu vi um vulto. Amados, quem já viu um vulto aqui na sua casa, te arrepiou os pelos do corpo? Você arrepia. Ele falou, e arrepiou o pelo do meu corpo, esse vulto eu vi. E ele me disse assim, esse vulto: pode ser um mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode o ser humano ser conservar puro em seus caminhos sob o olhar do Criador? Se Deus não deposita confiança em seus próprios servos, percebe-se erro em seus anjos e os julga por insensatez, quanto mais os que habitam em casas de barro, cuja fundação está no pó, estão esmagados mais facilmente do que uma traça. Um espírito falou isso para ele, ele ouviu isso. Pode alguém achar mais justo do que o próprio Criador, né? Então, quem aqui já questionou Deus? Por que eu estou passando por isso, meu Deus? E também diz bem assim, em Jó 9, assim, diz assim, na verdade eu sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que deseje questionar Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis, nem uma vez, nem em 1000 tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com Deus e ficou em paz? Às vezes nós queremos nos justificar perante Deus, e estamos passando pela prova, e Deus quer nos ensinar algo. Qual que era a falha de Jó? Uma falha de Jó: tinha medo. Medo de perder filhos, saúde, bens. Por isso que ele sacrificava. O que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Mas tinha outro problema muito grave de Jó, que pode ser que está afligindo a tua vida. Vamos abrir lá, pedir quem está com o microfone ali, lê para nós. Jó 32, versículo 1. Jó 32, 1. Jó 32, 1. Quem que está escrito lá? Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Amém. Falha de Jó. Jó se achava justo aos próprios olhos. Quando está acontecendo lá em Jó capítulo 1, aquela reunião celestial, onde o servo de Deus venha se apresentar diante de Deus, prestar relatório, e chega Satanás, e falou, Deus pergunta, Satanás estava onde? Estava dando uma volta na terra, dando uma voltinha na terra. Deus ele fala para Satanás: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, que foge do mal. Deus não falou que ele era justo. A palavra aqui, reto, é Yassar.
Na King James está justo, mas está errado a tradução. Justo é tzadik, tzadak. Tzadik, que é a palavra justo. Então Deus não falou para Satanás que Jó era justo. Falou que ele era reto, que fugia do mal. Qual a diferença entre ser reto e ser justo? Ser reto é aquela pessoa Caxias. Tudo assim, Caxias. Né? E ser justo é aquela pessoa que... só que o reto é aquela pessoa Caxias que faz as coisas assim, tá, mas também beneficiando a si mesmo. E o justo faz, não, eu vou fazer aquilo que é justo. Deus não falou para Satanás, ó, meu servo é justo. Meu servo é reto, íntegro, que foge da aparência do mal. Mas Jó se achava justo. E esse foi o problema de Jó. Porque ele começou, peraí Deus, quanta desgraça na minha vida, quanta coisa, mas eu faço isso Deus, eu faço aquilo, eu sou um justo. E os amigos de Jó pararam de falar com ele, porque não entrava na cabeça, esse Jó, ele se acha justo demais. Tá? Agora a gente vai começar. Quais os benefícios de ser justo? Quem quer saber? Vale a pena ser justo? Tá? Não precisam abrir agora, a gente vai ver já daqui a pouquinho. Qual é o benefício de ser justo? Salmo 5,12 diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Amém? Primeira coisa, Deus abençoa quem? O justo. Outra coisa aqui que Deus faz, Salmo 31:18. Emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ou seja, me lembrei da Rose aqui, né Rose? Olha só, o que Deus faz? Deus, ele emudece os lábios mentirosos. Um dia a Rose contou para o nosso testemunho, de que ela estava no hospital, entrou uma mulher lá, assim, atormentada e brigando com todo mundo, as enfermeiras, que está tudo com medo daquela mulher. Aquela mulher ameaçando, e a Rose colocando impor ordem ali, não, minha senhora, não é assim não, não é assim não. E aquela senhora começou assim a aprontar. E depois ela foi para casa. E aquela mulher chegou em casa, ela ficou muda. Ela não conseguia falar. E parece que uma vizinha sonhou, né, Rose? Ou ela sonhou? Sonhou de que ela tinha que voltar no hospital e pedir perdão para Rose. Foi a vizinha que sonhou, Rose? Eu tinha dito para ela que ela precisava se acalmar, porque Deus era mais. Deus era mais. Queria mudar a situação dela. Isso. E ela disse assim: você fala isso porque você não está no meu lugar. Você está no meu lugar. Mas quando alguém da sua família estiver passando pelo que eu estou passando, vai acontecer. Alguém da sua família, alguém da família de um de vocês, vai acontecer o que está acontecendo comigo agora, e vocês vão ver. E na hora que ela falou isso, eu falei assim: uma coisa que eu aprendi, uma missão sem causa não tem efeito. Sim. Eu falei: Deus, Senhor. E as meninas todas ficaram assustadas depois daquilo que ela falou. Eu falei: não, nós vamos colocar a nossa família agora diante de Deus e vamos. E ela foi para casa. E ela, naquela hora ali que ela falou, a voz dela já foi subindo. Ela Subiu a voz. Não que eu te falar, Deus emudece. E daí ela foi, passou mal, porque cada dia a voz dela estava. E daí ela voltou no hospital. Quando ela voltou, as minhas notas, a mulher está aqui de novo. Amém. Não, deixa ela vir. Vem. Ela veio com a voz do mesmo jeito. E ela chegou para mim e falou assim: olha, eu vim aqui porque eu preciso Pedir perdão. na igreja. E na igreja eu ouvi que eu me levantei contra mim. Contra os dedos de Deus, falei. Eu falei algo que eu não podia ter falado. Falou algo que eu podia ter falado. Eu vim aqui para me retratar com vocês. Se retratou. Eu fiquei muito descontente que eu vim aqui me retratar com vocês. Quando você orou, Rose, o que aconteceu? Na hora, eu falei, chamei as meninas, falei: olha, ela veio aqui para se retratar, demos água para ela, falei para ela: posso te dar um abraço? Falei para ela. E na hora a voz dela assim. Na hora a voz dela voltou. Uma pausa para Jesus, né? Olha isso. Emudeçam os lábios mentirosos, os que dizem coisas más com arrogância e despreza contra o justo. A pessoa vai ficar muda. Tá? Salmo 31:18. Agora sim, vamos ler junto. O microfone aí, amados. Salmos 34. Todo mundo, Salmo 34. E eu quero ver alguns textos que falam sobre os benefícios de ser justo. Sabe que vale a pena ser justo, sim ou não?
para depois a gente entender domingo que vem sobre agora. Sou justo, agora eu quero viver pela fé. Vamos lá. Salmo 34, versículo 15. Quem achou 15? Microfone. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Deus está ouvindo que os olhos do Senhor estão sobre quem? Quem é justo. Então Deus está vendo quem? Quem é justo. E os ouvidos de Deus atentos que está clamando por socorro. Mas tem que ser o quê? O justo. E o 17? Justos clamam, ouve e os livra de todas as suas tribulações. Aleluia. Quem está passando por tribulação aí, amados? Quando os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias e tribulações. Amém? Você vai sair dessa. Aleluia. Versículo 20. Versículo 19. O justo sofre muitos males, mas Adonai o resgata de todos eles. Oh, meu glória a Deus. Amados, o justo, olha, passa grande coisa. Sofre muitos males, né? Não quer dizer que você não vai passar. Você vai passar, mas Adonai, o Senhor, vai fazer o quê? Vai te livrar de todas. Jesus disse, no mundo terão as aflições. Eu venci o mundo. E quando você é justo, vai passar pela prova, amados. Vai. Mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Quantos aqui já sofreram acidente já? Misericórdia, né? Carro capotou, quebrou quantos ossos aí? Nada. Se você ver o vídeo e falar, meu Deus do céu, nenhum sequer dele se quebra. Versículo 21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Aquela pessoa que está contra você, amados, eu tenho uma pessoa aqui, que até não veio hoje, mas ela é uma pessoa que procura ser justa. E muitas pessoas tentaram assim, subjugá-la no trabalho. Deus fez uma limpa, tirou todo mundo do trabalho dela, ficou só ela. Deus fez uma limpa lá, né? Os justos, os que aborrecem o justo serão punidos. Versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia! Então confia no Senhor, você é servo, você é justo. Agora dá um pulinho também lá em Salmos 37. O Salmo 37 você já leu, você conhece, mas eu quero aqui pontos específicos sobre o justo. Tá, Salmos 37 você já sabe, vamos partir do 12. Versículo 12, o que diz? O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Ou seja, o ímpio olha assim para o justo, range os dentes. Mas o que acontece no 14? No 13. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. O Senhor olha para aquele que está assim. O Senhor ri desse ímpio, porque ele está chegando o dia dele, ele nem sabe. O Senhor ri do ímpio. Aleluia. 14. Os maus preparam suas espadas, preparam seus arcos para destruir o humilde e o pobre, para matar os que andam pelo caminho do Senhor. Ou seja, uma armadilha é feita pelos ímpios para poder matar o justo, o necessitado. Mas o que acontece no 15? Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Ou seja, o que o ímpio preparar contra você para te destruir, uma facada no coração dele mesmo. Ele acaba se autodestruindo, tá? Versículo 16. Tá ligado em cima? Isso. Tá em cima? Isso, pode ler de novo. Agora tá, isso. 16? Aham.
Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Amados, melhor ter o justo ter pouco, mas sendo justo, do que os ricos aí, amados, ser ímpio e rico. Tá vendo quanta destruição quando a gente perdendo dinheiro? Quem tem o Facebook aí, o dono do Facebook perdeu mais de 100 bilhões de dólares. Amazon demitiu mais de 10 mil pessoas. Twitter, Elon Musk demitindo gente. Se você tem um pouco, mas você é justo, Deus pega esse pouco e multiplica. Amém? Mas a riqueza melhor do que a riqueza de muitos ímpios. Por quê? 17. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Amados, quanto na pandemia tiveram as empresas quebradas, falidas aí e tal, mas o Senhor sustém os justos. Quantos foram sustentados pelo Senhor aí, amados? Na pandemia, aleluia, né? Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Aleluia, olha só, o Senhor conhece os dias dos retos, mas a sua herança vai permanecer. O versículo 19. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha aí, amados, o Senhor está falando que vai vir dias maus sobre a terra, mas se você é justo, não se preocupe, né? Nos dias de fome você vai se fartar. Quem quer isso em nome de Jesus? Amém, seja justo. Versículo 20, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Esse texto me lembra da Rose. Mas, Rose, tá? A Rose um dia, ela estava reformando o quarto dela, né? E os irmãos ajudando com pintura e tal. Ela tinha uma cama de solteiro lá. E ela foi visitar uma amiga. Uma amiga estava grávida. Essa amiga dormia assim num colchãozinho de espuma do chão, assim, né? Não tinha como dormir. E ela foi visitar essa amiga que estava grávida e tal. E essa amiga falou: ai, amiga, eu tô com uma dor aqui nas minhas costas, eu tô grávida e tal. Aí Deus falou para ela assim: vai e dê a sua cama para a tua amiga. Mas Senhor, eu estou reformando meu quarto. Como, Senhor, eu estou sem cama, né? Me confirma, Senhor, me confirma. Daí a Rose pegou a Bíblia em braille. Ela abriu a Bíblia, começou a ler. No que ela abriu a Bíblia, esse versículo: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então veio assim: que eu sou, ímpio ou justo? E ela pegou e falou: mãe, vamos lá, mãe, eu preciso lá, mãe, ajudar aquela minha amiga. E a mãe dela assim: vamos lá então, os irmãos, enfim, levaram para aquela amiga dela, ela ficou toda faceira com a cama de solteiro e tal, né? E dias depois a Rose ganhou uma outra cama, mas não de solteiro, de casal. Aleluia! Então, olha a diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio pega Tupperware e não devolve. O justo se compadece e dá. Aleluia! Versículo 22. Lê para nós. Sim, possuirão a terra os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. Olha só a maldição do Senhor. Versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. O Senhor firma os passos de um homem. Aleluia. Olha o detalhe. Versículo 24, ainda sobre o justo. Ele pode tropeçar, mas não cairá, porque Adonai o segura pela mão. Amém. Ainda que o justo tropece, Deus ele vai te levantar de volta. Segura com a mão, amém. Agora um versículo que o pastor Valdir sempre gosta de ler, né? Alguém pode ler o 25 aí para nós. Fui jovem, agora sou velho, e nunca vi o justo abandonado, nem seus descendentes mendigarem o pão. Olha, gente, Davi falando, eu fui moço, agora eu sou velho, eu jamais vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigar o pão. Então, quando assim, a gente olha para alguém que está precisando de ajuda, a gente vai e ajuda. Mas você sabe, essa pessoa e o pai não eram pessoas justas, eram ímpios. Você ajuda. Mas Davi fala, eu percebi que Deus nunca desampara um justo. E eu nunca vi um filho de um justo passar fome e necessidade. Olha como isso até vem pelos seus filhos, tá? O versículo 26. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Olha isso, quem tem, empresta, né?
e a sua descendência é abençoada. 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente. Olha só, o justo sempre está se apartando do mal, né? 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. 29. Os justos herdarão uma terra e nela habitarão para sempre. Aí, amados, quem tem um sonho de casa, de ter sua terra, tem promessa para você se você for justo. Os justos habitarão aonde? Na terra, para sempre, amém? A boca, 30. A boca do justo proclama a sabedoria, e a sua língua anuncia o direito. Ou seja, quem é justo tem um linguajar diferente. Fala aquilo que é bom, que é reto, que tem sabedoria, tá? 31. A lei do seu Deus está no seu coração. Os seus passos não resvalarão. Olha só, a lei de Deus está dentro do coração da pessoa justa. E a pessoa não vai resvalar. E 32. O homem mau vive espiando o justo, fazendo planos para tirar-lhe a vida. Olha só, quem é ímpio fica de olho em você, tentando tirar a tua vida, teu trabalho, puxar teu tapete. 33, o Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. 34. A sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Amém. Você vai ver o juízo de Deus sobre os ímpios. 35. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. E 36, mas a terra passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Ou seja, quem é ímpio vai passar. 37. Preste atenção no homem íntegro e no justo, e verá que a coisa é bem diferente. Quem obedece ao Senhor e vive em paz terá um fim abençoado. Amém. Olha, quem é justo vai ter um fim abençoado, amados. 38. Quando os transgressores serão destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Amém. 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele, o Senhor, é a sua fortaleza no tempo da angústia. Amém. E 40 para fechar aqui esse texto. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém. Então, Salmo 34, amém. Tá bom por aí para vocês? Tá, então, viu quantos benefícios para quem é justo e contra o ímpio, né? Não precisam abrir também para a gente já acompanhar aqui. Salmo 55, 22 diz bem assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, farás descer o ímpio ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude. Não viverão metade dos seus dias, mas em ti eu confiarei. Tem até uma música, né? Lança teu cuidado sobre o Senhor, Ele te sustentará e não permitirá que o justo seja abalado. Amados, justo não será abalado. Pode balançar, mas não será abalado. Mas qual que é o segredo? Qual que é a condição para não ser abalado? Nesse mesmo capítulo, Salmo 55, 16, diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E quando invocar o Senhor? Está assim, ó, de tarde, de manhã, meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Então, quando você tem uma vida de oração, uma vida de que busca Deus,
Você pode lançar a tua ansiedade ao Senhor, teu coração ao Senhor, e Ele vai te sustentar. E não vai permitir que você seja abalado. Amém? Mais alguns benefícios aí para vocês. Salmo 112 diz bem assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Eu tenho uma geração aí. Fazenda e riquezas. Quem quer fazenda e riquezas aí na sua casa? Amém? Haverá na sua casa, na casa do justo, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Ou seja, você é justo, vai emprestar para alguém, mas com juízo. Você sabe que o cara assim, às vezes está de malícia, e se pegar algo de você, você sabe assim, peraí, né? Pegar um dinheiro emprestado, você sabe que o cara vai gastar com outras coisas, né? Fique esperto, é com juízo que você empresta as coisas, tá? Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. O justo não vai temer maus rumores, ou não vai temer más notícias. A pastora falou sobre isso de manhã. O seu coração está firme, confiando no Senhor, né? 10 anos atrás, o Senhor falou para ela: não temerás más notícias, né? E o problema é que, eu cheguei para ela: amor, o carro está com problema assim assado, nosso Clio, né? Naquele final de semana lá, tinha que fazer muita coisa do carro, né? Resumindo, saímos de lá com o carro zero. Aleluia! Não temerá más notícias, nem rumores. Tem gente que quando recebe uma notícia, ai meu Deus, aí agora, calma pessoa, o justo não temerá más notícias, tá? O seu coração bem firmado não temerá, até que ele venha cumprir o seu desejo sobre os seus inimigos. O justo é liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, a sua força se exalta em glória. O ímpio verá isto, se enraivecerá. Quantas vezes você fez coisas boas e o ímpio ficou com raiva de você, com uma invejinha de você? Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Quantos benefícios. Agora eu vou jogar pão para vocês. Quem quer pão aqui? Vou jogar pão para vocês. Pão do céu. Agora eu vou soltar alguns versículos para vocês de sabedoria. Quem depois quer ver com calma, tá? A partir de Provérbios 3, capítulo 10, 11, 12, 13. Eu não vou falar aqui os detalhes, para depois você pesquisar se quiser, para poder ganhar tempo aqui. Mas quero falar algo sobre os justos, porque se o justo viverá da fé, eu tenho que saber o que é ser justo aqui, tá? Então diz bem assim: a maldição do Senhor habita. O que é maldição? Coisa boa. Quem que é maldição aqui? Ninguém, né? A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Quem recebe isso? Amém? Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Amém? Quem aí está com problema de Alzheimer? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Amém? A boca do justo é manancial de vida. Quem é justo fala coisas boas, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ímpio só fala coisa destrutiva. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O temor do ímpio virá sobre ele. Ou seja, o ímpio tem medo, vai vir. Mas o desejo dos justos, Deus cumprirá. Quem tem desejo de coisa boa aí? Você é justo? Vai cumprir, hein? Vai cumprir. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria e abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Amém? Você é um justo ou você é ímpio? O que você tem sido? Vale a pena ser justo? Mas será que você está sendo justo? Porque o justo, ele é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Imagina você que é justo, está passando por uma angústia. Deus vem e te liberta, e vai colocar, sabe quem no lugar da angústia? O ímpio. Quem quer que, pastor, eu quero que Deus me tire da angústia e ponha um ímpio no meu lugar? Levante sua mão. Ah, glória a Deus. O hipócrita com a boca danifica seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Tendes todos essa certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo,
mas os justos serão perdoados. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Se você é justo, amados, não tem crise, tem Cristo. Amém? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ivão, quem ganha almas é sábio. Você é um ganhador de almas, você é sábio. Eis que o justo é punido na terra. O justo é punido na terra. Quanto mais o ímpio e o pecador. O justo, quem aqui tem animaizinhos de estimação? Tem um cachorro, gato, passarinho, tartaruga. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Quem é justo sabe tratar bem o seu bichinho, tá? Olha aí, vamos ver se você está sendo justo ou ímpio. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O justo sairá da angústia. Quem recebe? Amém. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Aleluia. Mas aos ímpios ficam cheios de mal. O justo é um guia para seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Quem tem um amigo justo aí, amados, é um guia para você. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio abominável se confunde. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Amém. O homem que de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quantos aqui quer receber riqueza dos ímpios? Está na palavra de Deus, amados. O homem de bem deixa uma herança aos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O justo, acabando o culto aqui, a galera vai fazer o que? Vai comer, né? Lanche, praça da Bíblia, pizza, né? Olha só, o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Quero mais! Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Amém? Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. O coração do justo medita o que há de responder. Quem é justo, ele pensa antes de falar, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios. Quem é ímpio, Deus está longe, mas escutará a oração dos justos. Não é bom ter respeito às pessoas do ímpio, para derribar o justo em juízo. E torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Amém? O torre forte é o nome do Senhor. O justo, ele anda na sua sinceridade. Quem tem aquele amigo que é justo e é sincero? Fala com você a sinceridade, a pessoa justa. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Praticar a justiça é a alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá e não retém. Amém? Quem é ímpio? Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, o seu quarto, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije teu coração, para que o Senhor não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Amém? Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija. Quem canta seus males? Agora, olha só, quem é justo, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Quem é justo, ele procura, né? Igual muitas vezes que tem sido a pastorinha Tânia, para a causa dos pobres, a Rosana, a Reinaldo, né? Dona Neuza, pessoas que estão assim, como é que está fulano, como é que está ciclano, e vão atrás e fazem alguma coisa e tal, porque é justo. O justo, né, informa-se da causa dos pobres, né? Mas o ímpio não compreende isso. E é tão importante, para a gente finalizar agora já, quem é justo, até a oração é poderosa. Tiago capítulo 5 diz bem assim, 16, confessai as vossas culpas, seus pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um crente, um justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Estão entendendo? Agora pode poder encerrar. Finaleira. Vale a pena ser justo ou não?
Mas ser 100% justo vale a pena? Abre lá Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Eclesiastes 7, 16. Quem achou aí no microfone? Pode ler. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E o versículo 17, pastora? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Está entendendo aqui? O que está dizendo? Você tem que ter um equilíbrio. Jesus disse que os filhos das trevas são mais astutos e sábios do que os filhos da luz. Jesus disse, vocês têm que ser singelos como as pombas, mas vocês têm que ser astutos como as serpentes. Você tem que ser uma pessoa justa, mas com equilíbrio. Você tem que ser assim, sabe? Você está no mundo que é contra você. O mundo te odeia. Tem que ter discernimento. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E não seja também ímpio também, nem sejas louco, porque morrerias antes do tempo. E é tão bom quando alguém, um justo, vem te dar uma palavra, igual a pastora Karine tem esse dom de dar umas caneladas, né? Aquelas palavras assim que machuca, né? Mas olha que interessante, Salmo 141, 5 diz assim, fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a deles, a despeito das maldades deles. Então, quando o justo vem com uma palavra para você, para te sacudir, é uma bênção, é uma benignidade. Também diz que bem assim, Provérbios 9:9, dá instrução ao sábio, ele será mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Provérbios 10:21 diz bem assim, os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Amém? Então, antes de a gente orar aqui, para finalizar, tenho que contar uma coisa para vocês. Eclesiastes 7 diz bem assim, na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não há justo, não há um justo sequer. Romanos 3:10-18 diz assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Mas existe uma pessoa que é justa. Quem que é essa pessoa? É Jesus. Isaías 53:11. Deus fala bem assim, o trabalho da sua alma, de Jesus, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, Jesus, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Só Jesus pode te tornar assim, você é justo, pelo sangue dele. Tá? Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por meio de Jesus, você pode se tornar um justo. 1 Pedro 3:18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Tá? E é tão bom você ser uma pessoa justa, justificado por Jesus, que até quem te recebe um galardão, uma recompensa. Jesus disse que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Mateus 10:40-42. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá a galardão, a recompensa de justo. Então, se você ter essa palavra, for a algum lugar, as pessoas te receber como um justo, essa pessoa que te receber vai ser galardoada, recompensada. Agora, se ela não te dá a mínima para você, azar o dela, ela perdeu a bênção, tá? Ressurreição também fala sobre isso. Amados, uma coisa que muitos acham que quem morreu com Cristo vai ser ressuscitado. Peraí, tem um detalhe aí. Tem gente que tem Jesus e não tem, que até o diabo crê em Deus, se estremece. Quem vai ser ressuscitado no último dia? Lucas 14, versículo 14. Quem pode ler para nós? Lucas 14:14.
Lucas 14, 14. Lê para nós. Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Amém. Jesus contando aqui uma história, que quando você for dar uma janta, não chama parente, não chama amigo, não, chama assim os mendigos, quem não pode te ajudar, quem não pode te recompensar nessa vida. Porque a tua recompensa vai vir na ressurreição dos justos. Então quem vai ressuscitar no último dia é os justos, tá? Jesus uma vez, ele também deu outro exemplo aqui, da oração do publicano e do fariseu. Ele deu o exemplo daquele homem, aquele fariseu que orava: Deus, estou aqui na igreja, Deus, eu quero te agradecer porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu dou dízimo, eu dou oferta. Obrigado, meu Deus, porque eu não sou como esse pecador aí, publicano. E o publicano nem olhava para cima e falava: Deus, me perdoa, não sou digno, Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E Jesus, ele deu essa palavra porque uns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Às vezes nós achamos que somos pessoas justas, mas estamos desprezando os outros, tá? Detalhe, só ouvir a palavra não te faz justo, tá? Quem diz isso é a palavra. Romanos 2,13 diz bem assim, Romanos 2,13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É um processo. Então só ouvir aqui a palavra, não, você não é justo não. Você tem que praticar a lei, tá? E o Senhor, Deus é um Deus que presta atenção nos justos. Porque nós já lemos isso, 1 Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, tá? Então, para a gente começar, antes de orar aqui, nós temos que reconhecer que não estamos sendo justos, mas estamos sendo ímpios. Será que está sendo justo diante de Deus, o padrão de Deus? Jó se achava justo. E quanta coisa ruim foi para a vida de Jó. Será que nós estamos também, eu sou justo, mas diante de Deus, espera aí. Em 1 João diz bem assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos ter um momento de oração. A gente está vendo aqui que o justo viverá pela fé, mas para viver pela fé tem que ser justo. 1 João 3,7 diz bem assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Uma coisa é a prática do pecado, aquela coisa que você pratica com uma prática, não um acidente. Quem pratica é filho do diabo, não é justo, tá? Mas se nós confessarmos, nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Mas aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E o último versículo para a gente orar. E é um conselho. Apocalipse 22, 11 diz bem assim: quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda.
Amém? Ou seja, Deus falando aqui, ó, em Apocalipse, ó, o tempo vai fechar, Jesus está voltando. Quer continuar sendo ímpio? Continua sendo ímpio, problema é seu. Quer continuar sendo sujo? Continua sujo, problema é seu. Você quer continuar sendo justo? Continue sendo justo perante Deus. Você quer continuar sendo santificado? Se santifique, porque tem bênçãos e bênçãos e bênçãos para quem é justo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Se você realmente reconhece que não tem sido justo, peço para você agora colocar a mão no seu coração e falar: Deus, eu acho que eu sou justo, mas eu estou vendo aqui que está difícil, Senhor. Você vai colocar a mão no teu coração, fechar teu olho, você vai orar assim comigo: Senhor Jesus, Yeshua, eu vi, ouvi e entendi quantos benefícios estão escritos para os que são justos pela tua palavra. Porém, reconheço que eu mesmo tenho me achado justo aos meus próprios olhos. Tenho sido ímpio na pele de justo. Tenho julgado meus irmãos como se eles fossem ímpios e eu, o mais justo da família. Por causa disso, não tenho sido abençoado, alcançado e protegido, pois minhas atitudes demonstram que sou como um ímpio pecador. Senhor, Yeshua, reconheço meus pecados, que até aqueles pecados secretos, aqueles o Senhor tem observado. Minha oração não tem chegado até os céus. Eu me arrependo por ter vivido como ímpio até aqui, onde eu me achava mais justo que os outros. Eu me arrependo dos meus pecados, que são muitos e são graves. Não quero viver a maldição dos ímpios. Senhor Jesus, Yeshua, só o Senhor tem o poder de me justificar pelo teu sangue precioso. Então eu te peço, me perdoa, me santifica e me justifica. Yeshua, quero estar em paz contigo, ó Deus, e ser considerado em Jesus, pertencer à geração dos justos e ser recompensado pela tua palavra repleta de bênçãos. Ajuda-me a ser justo pela graça, pelo amor e na força do Espírito Santo, e eu viva como um justo na terra, e outros sejam alcançados e abençoados. Peço-te e agradeço-te no nome do justo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua HaMashiach. Amém. Senhor, queremos te dar graças, Pai, pela mensagem de hoje. Vimos, Pai, a importância de ser justo, a oração do justo que é eficaz, o poder do justo, Pai, as bênçãos na casa do justo. O Senhor livra o justo das angústias. O Senhor tem bênção para quem é justo, Pai, porque o Senhor vai fazer diferença nesses dias entre o justo e o ímpio, o santo e o profano, o que serve a Deus e que o não teme ao Senhor. E queremos, Pai Santo, viver justificado no teu sangue, Jesus, para que a bênção dos justos caia sobre nós, meu Deus, e que possamos viver, se nós morrermos aqui, a ressurreição dos justos. Nós pedimos e te agradecemos no teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.